Irmãos, convido vocês a abrirem comigo a Bíblia, no texto de Marcos capítulo de número 3. Essa noite estaremos encerrando o capítulo 3. Marcos capítulo 3, do verso 31 até o verso de número 35. Como você pode perceber no seu boletim informativo, no verso dele, hoje o título da nossa mensagem é A Família de Jesus. É sobre esse texto, talvez pouco lido por nós, pouco estudado por nós, mas tão rico, que nós estaremos estudando hoje e aprendendo um pouco mais. Antes de irmos ao texto, ore comigo mais uma vez, ore pelo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Ore para que Deus abra os nossos olhos para a sua palavra, para que, apesar de mim, o Evangelho seja pregado com fidelidade, com intrepidez, com poder do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, te adoramos porque Tu és digno, Tu és exaltado, Tu és um Rei inigualável, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se revela e se revela através da Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, a fim de alcançar os nossos corações. E hoje o Senhor nos dá o privilégio de aprender um pouco mais acerca da história de Jesus, de percebermos através da Tua palavra, Senhor, quão rica foi a Sua caminhada, quão preciosos foram os Seus ensinamentos, e que esta palavra, Senhor, alcance os nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha tratar as nossas vidas, que o Senhor venha promover reflexões em nosso coração, que o Senhor desperte crises em nosso coração, a fim de que possamos ser voltados ao Senhor e encontrar em Ti, Senhor, alegria, esperança e salvação. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Qual o seu maior sonho? Para Michael, um jovem negro, filho de uma mãe viciada, que não tinha onde morar, essa pergunta poderia ser respondida com alguma facilidade, irmãos. Ele queria fazer parte de uma família de verdade. Em dado dia, enquanto caminhava sobre uma forte chuva, os olhos de N voltaram-se para aquele homem jovem de quase 2 metros de altura. E por menor que fosse a jovem senhora, seu coração conseguiu abraçar por inteiro. O seu amor o acolheu e, por tabela, o seu amor também transbordou para toda a sua família. Michael, ou o Big Mike, como era conhecido, de um caso perdido, se transformou em um caso ou em um jovem amado. E um homem ou um jovem sem esperanças, Michael desabrocharia para se tornar um jogador de destaque na liga mais importante de futebol americano dos Estados Unidos. Curiosamente, quando nós olhamos para o Evangelho, é uma história muito parecida que nos é apresentada, irmãos. Todos nós estávamos vagando sem esperança no mundo, perdidos, andávamos, vagueando de lado a lado sem esperança, atormentados sobre os fardos da culpa e do pecado. Até que em um dado momento da nossa caminhada de perdição, os olhos da graça nos contemplaram, os braços da misericórdia de Deus foram estendidos e nos chamaram para perto. A nossa vida mudou e mudou radicalmente. Você já desfrutou desta experiência? Você já experimentou este sonho se tornar realidade em seu coração? Nesse texto que hoje estudaremos, haveremos de aprender acerca de uma nova família, que não se baseia em laços sanguíneos, que Cristo está a construir. Mas de que maneira o texto nos apresenta isso? De que forma essa família é exposta? Vamos juntos ao texto? Comecemos a leitura a partir do verso 31. Marcos capítulo 3, verso 31, a palavra de Deus nos diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha,
tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O tiro dói. O tiro, amigo, dilacera. Assim como eu e você, certamente Jesus também concordaria com o ditado. Depois de uma série de embates com os religiosos, que obstinadamente rejeitaram seus ensinos e também a sua identidade divina, foi a vez de Jesus experimentar a rejeição por parte da sua própria família. Daqueles que, pelo menos na teoria, deveriam estar do seu lado da trincheira. Como estudamos na última semana, fazendo coro com a rejeição dos escribas e fariseus, a parentela de Jesus também o rejeitou, mas à sua própria maneira. Por um dado momento, eles rejeitaram o seu ministério, e como estudamos, chegaram inclusive a considerá-lo como um louco. O verso 21 do texto nos diz isso. Frente a tal rejeição, o que Jesus fez, irmãos? Jesus ele opta por pregar o Evangelho, fazendo da incredulidade da sua parentela terrena uma plataforma para o discipulado e pregação. Jesus optou por falar acerca da família, que por meio dele Deus estava a construir ao redor de todo o mundo. Isso lhes apresentou uma mensagem poderosamente radical. Seja para Maria e seus filhos, e sim, Maria teve outros filhos, quer para os leitores da cidade de Roma, para os quais Marcos estava escrevendo naquele instante, ou para qualquer um de nós, a mensagem que Marcos nos oferece nesta noite é a mesma. Através de Jesus, Deus, podemos nos tornar parte da família de Deus. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Para você isso também parece maravilhoso? Para você isso soa bom demais para ser verdade? Mas será que já estamos do lado de dentro? Será que fazemos parte de fato da família de Deus? Para aqueles que anseiam por respostas para estas questões, vejamos o que Jesus nos ensina. Ensina acerca daqueles que compõem a sua verdadeira família, a saber, os verdadeiros cristãos. Em primeiro lugar, perceba comigo, a primeira resposta que encontramos no texto, no seu boletim informativo. Verdadeiros cristãos não podem ser identificados por sua posição terrena, irmãos. É essa verdade que você pode perceber comigo dos versos 31 a 33 inicialmente. Se com o verso 21 fomos informados quanto aos planos que os familiares de Jesus tinham acordado e que haviam saído à sua procura, agora, olhando para o verso 31, vejamos o que encontramos aqui. O texto diz, nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Se a fase do planejamento tinha sido bem sucedida, eles tinham conseguido chegar ao destino almejado, agora chegara a hora de uma intervenção. Pelo menos era o que Maria e os seus filhos esperavam. É justamente por terem essa intenção que, ao invés de se aproximarem de Cristo e de se assentarem ao seu lado, eles optam por permanecer distantes, do lado de fora. Eles esperavam usar desta forma o seu relacionamento pessoal a fim de influenciar Jesus. A sua família estava tentando declarar o seu direito familiar sobre ele. Por mais afastada que estivesse, no entanto, àquela altura não apenas a fama de Jesus, mas também a de sua família ganhara notoriedade entre as pessoas daquela região. Observe comigo o verso 32.
muita gente estava assentada ao redor dele. E lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Por mais despretensiosa que a declaração daquelas pessoas pudesse parecer, de maneira tácita, o que eles estavam comunicando aqui, trata-se de uma declaração, uma convocação, para que Jesus abrisse mão de tudo o que estava fazendo e se lançasse a responder ao chamado dos seus familiares. Era o que todos os bons manuais, de bons modos da época, daquela cultura, onde a família ou o clã era a autoridade máxima sobre o indivíduo, ditava. Como Jesus reagiu? Veja comigo o verso 33 agora. Então ele lhes respondeu, diz Marcos, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus faz o exato oposto do que os seus familiares esperavam. Ao invés de seguir os seus parentes, retrocedendo em seu ministério, abrindo mão da missão e, por conseguinte, do perigo advindo desta, note que Jesus continua pregando, irmãos. Antes de entendermos o que Jesus almejava comunicar com aquela pergunta, precisamos entender o que Jesus não estava dizendo com isto. Jesus não estava negando o quinto mandamento e desonrando a sua família, a sua própria mãe terrena. O mesmo reforçou o mandamento ao condenar a prática abusiva e tola de líderes religiosos que, se utilizando da tradição judaica chamada Corban, acabavam por negar a honra aos seus pais, por amor às riquezas. O próprio Jesus também, conforme João escreve no capítulo 19, verso 26 a 27, tratou de fazer provisões no momento da sua morte, orientando um de seus apóstolos, João, a cuidar de Maria. Jesus também, tampouco, estava estimulando a quebra de laços familiares, ou ainda dando carta branca para que colocássemos o ministério, o serviço ao reino de Deus, à frente da nossa responsabilidade familiar. Jesus não estava justificando erigir ministérios sobre os escombros de uma família em destroços. Não isto. O que a resposta de Jesus então significava, irmãos? Ele estava redefinindo a visão que muitos tinham acerca da família. Jesus, sem qualquer maldade, alerta sua família natural que o relacionamento de sangue não poderia lhes reivindicar qualquer privilégio espiritual. Ao invés de pensar em laços sanguíneos, Jesus os convoca e, por tabela, a todos aqueles que o escutavam, e por tabela nós também, a reconsiderarem a sua posição como membros ou não da verdadeira família que importa, a família de Deus. Como bem disse certo autor, a questão inquieta os que se sentem confortáveis e encoraja os desanimados. Os ouvintes de Jesus têm de ponderar sobre as implicações para si mesmos. Aqueles que pressupõem que estão próximos de Jesus devem pensar de novo. Aqueles que assumem que estão distantes deles devem ter esperança. Pergunta instigante de Jesus: quem são a minha mãe e quem são os meus irmãos? Foi uma afirmação especialmente pungente para o momento em que Marcos escreveu este evangelho. Este irmão, que provavelmente estava entre aqueles incrédulos que rejeitaram seu ministério momentaneamente, já não era mais. O Tiago incrédulo era ninguém mais, ninguém menos do que o líder da igreja mais importante daqueles dias, a igreja de Jerusalém. A sua mãe não estava mais junto com os irmãos, acompanhando o ministério terreno de Jesus, mas ganhara diante dos olhos de todos uma posição de grande respeito e admiração. Se frente a tais pessoas, Marcos não poupou esse questionamento. Se frente a estas pessoas, Marcos não os deixou de colocá-los em teste. Também não poderia deixar ou me privar de fazer o mesmo conosco nesta noite.
permita-me também lhe perguntar o que lhe motiva a crer que você de fato está dentro da família de Deus. Que você não está do lado de fora da casa, mas se acha aos pés de Cristo com seus discípulos, fazendo parte daqueles que de fato pertencem não a uma família de sangue, mas a uma família celestial. Os quais fundamentos você tem alicerçado a sua confiança, meu irmão? São muitos que têm estribado a sua confiança, que têm descansado o seu coração sobre as obras das suas mãos, sobre o seu caráter religioso, sobre a sua dedicação religiosa, sobre a sua posição terrena e familiar, pelo fato de pertencerem a uma denominação histórica há muitos anos, por fazerem parte de uma família historicamente cristã, por serem fiéis, dizimistas, ofertantes, por serem dedicados no serviço na igreja, por participarem desse ou daquele ministério, por ao longo de suas vidas terem passado mais tempo do lado de dentro da comunidade visível dos cristãos, do que do lado de fora desta. Muitos cristãos se confiam nas mesmas confianças, nas quais Nicodemos por muitos anos colocou o seu coração. Um homem que era uma autoridade frente aos fariseus, um homem de renome, de destaque dentre as pessoas, um maioral dos fariseus, alguém que tinha fama dentre os outros, alguém que participava dentre o seleto grupo dos 70 homens mais religiosos, mais doutos, mais cultos, mais importantes do sinédrio judaico. O que esse homem poderia esperar de Cristo, irmãos? O que este homem poderia ouvir do Senhor Jesus? É certo que estarás comigo no paraíso. É certo que você desfruta da vida eterna. É certo que você faz parte da família de Deus. O que foi que Jesus disse a Nicodemos? Você não nascer de novo, você não pode ter parte comigo. Ao longo de sua vida inteira, Nicodemos se confiou nas suas posições, nos seus méritos, naquilo que era diante dos homens, naquilo que era diante da religião de seu tempo, naquilo que ele tinha feito ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua trajetória. Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, coloca tudo isso de lado. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto, você precisa experimentar uma mudança interna no seu coração que mudará tudo mais. É o que Jesus também está nos dizendo nesse texto. As nossas posições perante os homens não poderão nos bastar diante de Deus, irmãos. Qualquer confiança alheia a Cristo é tola, é fraca. Ela haverá de se dissolver com o tempo, haverá de se dissolver perante o grande juízo de Deus. Falou Jesus em João capítulo 1, verso 12. Nós sim podemos ter a certeza da salvação, mas essa certeza não está contida em nossas mãos, nos nossos méritos ou na posição que podemos galgar na sociedade perante os homens ou perante algum meio religioso. João capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, como ingressamos nesta família, de geração em geração, a forma de ingresso é a mesma, através da confiança única, exclusiva na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por um lado, esta mensagem deveria nos fazer examinar os nossos corações. A mesma questiona também o nosso engajamento com a missão. E isto a começar dos nossos próprios lares, das nossas próprias famílias, irmãos. Jesus liderou os seus ouvintes a enxergarem os laços terrenos à luz de uma realidade espiritual. Será que é também o que fazemos? Será que é assim também que enxergamos os nossos pais, irmãos, cônjuge, filhos, as pessoas que nos cercam, as pessoas que carregam os mesmos traços sanguíneos que nós?
Ou será que, na verdade, somos muito mais orientados pelas vozes materialistas da nossa cultura? A cultura materialista nos dirá que, para amar corretamente a nossa família, precisamos entregar para ela, ou para os nossos familiares, tudo aquilo que não tivemos. Se você deseja ser um excelente pai, você precisa colocar o seu filho no melhor colégio da cidade. Se você deseja cumprir o seu papel como pai, você precisa, a trancos e barrancos, fazer com que o seu filho galgue uma posição nas melhores universidades do nosso país, de preferência federal. Para que você seja um marido excelente ou uma esposa excelente, você precisa mostrar ao seu cônjuge o sucesso de uma carreira baseada em muito mérito. Você precisa entregar mais dinheiro no final do mês. Você precisa ter um melhor carro, ter um melhor apartamento, ter uma melhor casa ao longo da vida. Para que você possa ser um filho excelente, você precisa mostrar aos seus pais que você venceu na vida, que você é bem-sucedido aos olhos de todos e que é reconhecido diante dos homens. Esse é o discurso da cultura materialista que nos cerca. E se isso é verdade, se isso de fato é o que é ser um familiar excelente, se a salvação para a nossa família se acha em um aspecto socioeconômico, na educação, no dinheiro, nos recursos, nos bens que podemos prover a estes, fizermos essas coisas bem feitas, poderemos, no final de tudo, naquele grande dia em que haveremos de prestar contas diante do Senhor, olharmos para trás e dizermos: fiz um bom trabalho. O problema é que Deus não pensa assim, irmãos. Sim, nós precisamos lutar, trabalhar a fim de dar o melhor que podemos para a nossa casa. Sim, você deve se esforçar para tentar dar a melhor educação possível aos seus filhos, isso é óbvio. O problema é quando encaramos isso como o fim último das nossas vidas. Quando deixamos de entender que mais do que uma necessidade socioeconômica, as nossas famílias carecem do suprimento de uma necessidade espiritual. A salvação que os nossos filhos precisam não virá de uma faculdade, da aprovação em um vestibular, mas virá ao se encontrarem aos pés de um Salvador. E se isto é verdade, antes de consegui-los colocar em boas universidades, o que medirá o sucesso ou não que tivemos como pais? É podermos olhar para trás, falarmos: eu preguei o Evangelho ao coração dos meus filhos. Os resultados da pregação pertencem ao Senhor, mas podermos olhar para trás e termos a consciência de que não há sangue em nossas mãos, de que anunciamos Cristo aos nossos familiares, de que proclamamos Cristo às nossas famílias. O maior problema da nossa família não está na falta de recurso no banco, mas, acima de tudo, a falta de Cristo em nossos corações. Se desejamos cumprir a nossa missão como família, como pais, filhos, maridos, esposas, precisamos estar preocupados, acima de tudo, antes de mais nada, com o coração daqueles que nos cercam. Mas como fazemos isso, pastor? Na prática, talvez você se questione como poderia me tornar ou ser um melhor missionário dentro da minha própria família, dentro da minha própria casa. Acredito que deveríamos trilhar algumas dicas ou algumas orientações expressas na Bíblia. Por exemplo, deveríamos ser mais intencionais, irmãos. E temos um texto na Bíblia que, de maneira expressa, clara, nos expõe o que intencionalidade significa. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que Moisés está falando aos pais que estavam saindo do Egito, que haveriam de educar uma nova geração, é: sejam intencionais para com seus filhos.
Não esperem um momento perfeito. Criem oportunidades. Ao levantassem, no momento deles levantarem, pense neste momento como uma forma de levar o Evangelho aos seus corações. No momento em que vocês estiverem caminhando, aponte para a beleza de Cristo, para o valor de Cristo, para a pessoa de Cristo, para a obra que Jesus fez. À medida que as situações à sua volta denunciarem quão podre está a nossa sociedade, mostre para a redenção e para a esperança que nós temos no nosso Salvador. Mostre que as coisas estão como estão. Não por falta de educação, não por falta de cultura, mas por falta do Evangelho no coração das pessoas. Intencionalidade, irmãos. Mas além disso, deveríamos também ser simples em nossa abordagem. E quem mais simples, ou qual pregador mais simples deveria nos inspirar do que o próprio Jesus? Se você deseja pregar à sua família, pregue de maneira inteligível, pregue de maneira simplificada. Fale sobre os pecados que existem em nossos corações. Fale sobre a oportunidade e graça que há no Senhor Jesus. Deveríamos também ser levados ou guiados por uma profunda humildade. Se desejamos ser missionários bem-sucedidos em nossas famílias, precisamos pregar com humildade, irmãos. A nossa família sabe quem somos. Aqueles que convivem conosco, seus filhos, a sua esposa, o seu marido, eles te conhecem tão bem que não fará sentido, como também não faz sentido pregar assim para ninguém mais. Pregar como se você estivesse em cima de um pedestal de santidade. Pregue como você deve pregar a todas as pessoas. Pregue como um mendigo que compartilha pão com outro mendigo. Pregue de olho no olho. Pregue mostrando que você é tão pecador quanto o outro. Pregue ressaltando as suas próprias falhas, os seus próprios erros. Abra o jogo para com seus filhos, abra o jogo para com seu marido incrédulo, para com sua esposa incrédula, para com seus filhos. E fale que você é um pecador carente da graça de Deus, mas que Cristo mudou a tua vida e pode fazer o mesmo com estes. Pregue também de forma dependente. Quando o apóstolo Paulo se lança a evangelizar aquela mulher vendedora de púrpura na cidade de Filipos. O texto nos fala, Atos capítulo 16, verso 14, que fora enquanto Paulo pregava o Evangelho, que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Em resumo, não somos nós que abrimos o coração dos nossos filhos, não somos nós que abrimos o coração das nossas famílias, é o Senhor. Assim como Ele abriu o teu coração, assim como em dado momento Ele abriu o meu coração, Ele pode fazer o mesmo com aqueles que nos cercam. Que preguemos de forma dependente, irmãos. Alguém já disse que o maior missionário da história foi Noé. Ele não desfrutou de grandes avivamentos em seu tempo. Ele não contemplou a salvação de uma nação inteira, como Jonas, por exemplo. Mas Noé teve a grata alegria de ver todos os seus familiares dentro da arca. Que o Senhor renove o vigor em nossos corações de testemunhar de Cristo para aqueles que nos cercam. Amém? Através de Jesus podemos nos tornar parte da família de Deus, irmãos. Se verdadeiros cristãos não podem ser identificados por sua posição terrena, a verdade é que eles podem sim ser identificados por seu desejo de aprender de Cristo e fazer a sua vontade. Convido você a perceber essa segunda verdade através dos versos 34 e 35. Depois de suscitar uma pergunta provocadora que certamente colocou em xeque os fundamentos que nutriam em seus corações, a partir do verso 34, Jesus passa a construir uma resposta, a fim de sanar as dúvidas daqueles tantos corações. É isso que faz com as seguintes palavras, leiamos o texto. Correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Jesus, surpreendentemente, pega de surpresa aquele grupo de pessoas, com uma mensagem que transbordava graça, com uma mensagem que certamente os colocou em um lugar que eles jamais poderiam conceber. Quem é a minha mãe? E os meus irmãos?
Jesus estava dizendo: são vocês. Olhem para si mesmos, olhem à volta, vejam a minha família, vejam a família do reino de Deus, vejam a família que Deus está construindo através de mim mesmo, disse Jesus. Como sabemos, na família de Deus, não são características físicas, sociais, nem tampouco culturais que identificam seus membros. Cristo chamou e continua a chamar pessoas diversas, das mais diferentes cores, classes e línguas da terra. Não obstante, como em todas as culturas, na família de Deus há certos traços peculiares, há certas marcas distintivas que identificam aqueles que de fato a pertencem, que identificam os seus membros que a compõem. Que marcas são essas? No relato de Marcos conseguimos perceber pelo menos duas, irmãos. Note a primeira delas no texto que nós acabamos de ler. Aquelas pessoas estavam desejosas por aprender de Cristo. Como bem ressaltou certo comentarista, diferente da posição de dignidade adotada pelos escribas e fariseus, estes estavam agachados no chão, expressamente voltados para Jesus. A posição que eles adotam, assentados aos pés, é uma posição típica de discípulos. É uma posição típica daqueles que anseiam, que desejam conhecer mais. Como Maria, irmã de Marta, aquelas pessoas tinham sede por suas palavras. Como o salmista disse certa vez, eles também poderiam testificar acerca de Cristo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os seus corações anelavam por Deus, desejavam por conhecer mais de Cristo, por aprender de suas palavras, por perceber tudo aquilo que Cristo poderia lhes dar. No entanto, o conhecimento que esses homens tanto desejavam não era um fim em si mesmo. Como Jesus nos mostra, jamais verdadeiros cristãos são marcados simplesmente por interesse em mais conhecimento, desassociado de uma profunda obediência. E é o que percebemos aqui. Eis uma segunda característica: eles tinham um desejo por obedecer à vontade de Deus. Note agora o verso 35 nesse instante. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Cristo não nos chama a sua família simplesmente para transformar a maneira como nós pensamos, mas para redirecionar a maneira como nós vivemos também. A obediência não é a causa da nossa salvação, mas é uma evidência sine qua non desta. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo testifica disso. Expressando de maneira categórica o fundamento da nossa salvação, ele defende: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não obstante, observe, ele não estaciona aqui. Paulo não para no fundamento da nossa salvação. Ele trata de evidenciar os efeitos desta. Se somos salvos pela graça, esta graça não é uma graça barata, não é uma graça sem frutos, não é uma graça inoperante, não é uma graça morta, irmãos. Após anunciar o fundamento da salvação que há em Cristo, ele apresenta os efeitos ou evidências desta graça que há em Cristo. Verso de número 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Assim como não existe fogo sem luz, também não existe graça sem frutos. Por que fora tão importante Jesus anunciar isto naquele contexto? Porque era tão importante Jesus realçar o aspecto da necessidade da obediência como um resultado da salvação, ou como uma evidência daqueles que de fato pertencem à família de Deus. Precisamos retroceder um pouco, nos recordarmos da audiência que se achava próxima a Cristo naquele instante. Segundo o verso 22 nos informa, e se você desejar voltar à Bíblia e olhar um pouco ele,
você perceberá que Jesus estava pregando naquele momento para escribas, homens doutos, que gostavam demais de falar acerca da vontade de Deus. Eles desejavam e tinham prazer em apresentar para as outras pessoas que eles sabiam isso. E tinham também a vontade de que as outras pessoas ouvissem. O problema dos escribas, como também dos fariseus e de tantos outros, é que esses próprios, assim como Jesus por tantas vezes denunciou, mantinham a verdade longe de seus corações. Mantinham a verdade a quilômetros de seus caminhos. A família que, através de Jesus, Deus está formando, seria radicalmente diferente. A verdade adentraria o coração, iluminaria a mente e incendiaria o corpo, nos levando à obediência. O conhecimento não seria um fim em si mesmo. Jesus não chamaria membros desta família a admirarem ou a serem simplesmente admiradores da verdade, mas os seus praticantes também. O Evangelho não se trata de uma simples filosofia humana. Deseja nos levar ao exercício da reflexão, a fim de que debatamos uns com os outros nos corredores da vida, sobre esta doutrina ou sobre aquela doutrina, sobre este ponto de vista ou sobre aquele ponto de vista. Antes, o Evangelho se parece muito mais, irmãos, muito mais como uma bússola para os nossos corações, como um leme para os nossos caminhos, como uma palavra que deseja revolucionar a maneira como nós vivemos, pensamos e existimos. Um perigo, abraçado por muitos ao longo da história da igreja, quando pensaram acerca da obediência, foi o legalismo. Para isto, no século XVI, homens foram levantados por Deus e, voltando àquilo que tantos anos atrás muitos já tinham defendido, anunciaram um lema que conhecemos popularmente como sola gratia. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Deus não nos aceita mediante os nossos méritos. Nós não fazemos boas obras, nós não obedecemos a Deus a fim de sermos aceitos por Ele. Viver desta forma e viver conforme este princípio ou este conceito é como você tentar erigir uma escada de areias pensando que de alguma maneira conseguirá atingir os céus. Nós não obedecemos a Deus a fim de impressioná-lo, irmãos. Nós obedecemos a Deus porque Cristo nos alcançou, porque Cristo obedeceu de maneira perfeita, e porque através de Cristo, Deus nos chama a uma nova vida, como fruto da salvação em nossos corações. Por outro lado, se nossos irmãos do passado lutaram e defenderam o sola gratia, a fim de relembrar a uma geração inteira que a salvação não é por obras, mas pela graça de Deus. Nossa geração, outro perigo se levanta, que é o perigo do antinomianismo, que é uma doutrina que defende a ideia de que, se somos salvos pela graça, não precisamos mais nos amoldar à lei de Deus, não precisamos mais guardar os mandamentos do Senhor, não precisamos mais nos preocupar em obedecer aquilo que Deus prescreve na sua palavra, porque se somos salvos pela graça, não importa quão sujas sejam as nossas vidas, Deus nos aceitará. Temos uma lista, temos uma ficha branca para pecarmos abundantemente, porque no final de tudo, a graça de Deus triunfará. Felizmente é como muitos têm vivido. Felizmente é como muitos têm levado as suas vidas. Se uns naufragaram sobre os ditames do legalismo, tantos outros têm tombado sobre a mentira do seu irmão mais novo, o antinomianismo. Nós tenhamos uma visão equilibrada, irmãos, acerca da obediência e daquilo que Deus nos chama a realizar. Obedecemos porque fomos conquistados por Deus.
Obedecemos porque com o novo coração que ganhamos de Cristo, este se tornou o nosso maior prazer. Obedecemos porque Deus nos conquistou para a graça, para um novo estilo de vida, para que andássemos em novidade de vida, para que rompêssemos com os grilhões do pecado e vivêssemos sobre as rédeas de seu amor, sobre os caminhos aplanados de sua vontade. É por isso que cristãos buscam a santificação. Não porque vivendo em santidade alcançarão o favor de Deus, não porque vivendo em santidade conseguirão usufruir do lado de cá benesses circunstanciais, não. Mas buscamos viver em santidade porque sabemos do alto valor que Cristo pagou na cruz por cada um dos nossos pecados. Sabemos que não há nada melhor do que viver na presença de Deus. Sabemos que a alegria do pecado é momentânea, a alegria que encontramos em Cristo é plena, satisfatória e eterna. É por isso que obedecemos ao Senhor. Ia conversando com um jovem, tem se aproximado da nossa igreja. Talvez esse seja um dos momentos mais alegres do pastorado. É quando nós temos a chance de conversar com novos convertidos, ou pessoas que Deus tem despertado o seu coração para a verdade. Mesmo nos seus primeiros passos, mesmo sem conhecer muito da Bíblia, eles desejam saber como podem viver para a glória de Deus. Pastor, como eu posso honrar ao Senhor nesta área da vida? Eu não sei, isto é pecado, aquilo não é pecado. Como eu poderia fazer isso de tal forma que honraria mais a Deus, obedeceria ao Senhor de uma maneira mais pura, mais santa? São tantas dúvidas, foram tantas dúvidas, e quão bom é ouvir essas dúvidas. Que privilégio é acompanhar Deus despertando pessoas que anelam ter as suas vidas correspondidas com a Escritura. Hoje, enquanto recebíamos irmãos que estarão para fazer a sua profissão de fé, na próxima semana, tivemos essa mesma alegria. Pessoas que desejam saber como eu posso honrar ao Senhor nesta área da vida. Como eu posso obedecer ao Senhor a fim de agradá-lo nisto e naquilo. Essas dúvidas permeiam o seu coração. Você tem se perguntado como eu posso andar de maneira tal forma que a minha vida e a palavra de Deus caminhem perto, que a minha vida e a palavra de Deus andem em harmonia? Você tem se perguntado isso? Em dias onde tantos falam sobre avivamento, eis a maior marca de um avivamento em qualquer coração é quando pessoas desejam andar perto de Deus. É quando desejamos ter as nossas vidas alinhadas com a palavra. É o que todos nós deveríamos desejar e viver, irmãos. É o que anela para o próximo ano, para o resto da sua vida. Se você deseja obedecer mais ao Senhor, se você deseja viver à altura do chamado que Cristo faz ao seu coração, nós não poderemos fazer isso sem a palavra de Deus. Sem nos colocarmos aos pés de Cristo e aprendermos da sua palavra como precisamos viver. A posição que Cristo nos chama a estar é a mesma que aqueles discípulos se encontravam no versículo 32, assentados ao redor dele. Essa não é apenas um retrato do início da vida cristã, mas é um retrato de toda a vida cristã. Se desejamos crescer em obediência, se desejamos ser melhores discípulos, não podemos nos afastar dos pés de Cristo. Não nos afastarmos dos pés de Cristo implica em não nos afastarmos da palavra. Como bem disse o Senhor Jesus, conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos permanecer, irmãos, usando as chaves corretas que podem nos ajudar a libertar os nossos corações e mentes dos ataques do pecado. Mas por mais e melhor entenda, por mais
Precisamos tomar a Bíblia como prioridade. Se você deseja crescer no próximo ano e ao longo da vida em obediência ao Senhor, saiba, a palavra de Deus precisa ser prioridade em seu coração. E não nos assustemos em pensar que frequentemente Satanás utiliza de meios aparentemente ilícitos para nos afastar da palavra. Não serão necessariamente pecados que nos levarão a negligenciar a Bíblia. Pode ser um e-mail santo que você precisará responder. Poderá ser uma mensagem de WhatsApp de última hora que você precisará enviar a fim de ajudar alguém. Poderá ser resolver um problema em casa, enfim, serão tantas coisas. Desejamos crescer em obediência ao Senhor. Precisamos fazer com que a Bíblia seja prioridade em nossos corações. Você já desfrutou daquela imagem que toda vez que a gente viaja de avião a gente tem que ouvir e ver? Máscaras caírem em caso de turbulência, primeiro coloque a máscara na pessoa que está ao seu lado e depois coloque em si mesmo. Perdão, primeiro coloque em si mesmo e depois coloque na pessoa que se acha ao seu lado. Agora sim, é o que também nós precisamos fazer em nosso relacionamento com Deus. Se quer saber por que a sua fonte seca, por que você se torna tão grosso em casa, e quando eu falo você, eu falo eu também, eu estou falando de mim também. Porque, por vezes, irmãos, a fonte do amor parece que se esvai do nosso coração. A empatia pelas pessoas parece que nunca existiu dentro de nós. O desejo por crescer em santidade parece que se esteve presente faz muito tempo. E negligenciamos a fonte. Dia após dia, renova as nossas almas, renova o nosso vigor espiritual. Se você deseja crescer na vida cristã, não negligencie a palavra, torne-a prioridade. Precisamos mais da palavra, mas também precisamos ler a palavra melhor, irmãos. Você pode ler a palavra o ano todo, continuar estagnado espiritualmente. Você pode olhar para a Bíblia e citar versículos de Gênesis, Apocalipse, e ainda assim acabar o ano lutando contra os mesmos pecados, cometendo as mesmas falhas, sendo o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma pessoa, o mesmo marido, o mesmo filho. E por quê? Porque talvez você esteja lendo a Bíblia errado. Porque talvez você tenha utilizado a Bíblia até hoje como uma ferramenta para enxergar o pecado dos outros, não como uma ferramenta para enxergar o seu próprio coração. Uma prática antiga dos pastores, dos cristãos puritanos era: leia a Bíblia contra você. Olhe para os mandamentos bíblicos e diga: isto é o meu pecado. Olhe para uma exortação bíblica quanto ao dever que temos de orar e não pense na sua esposa, não pense no seu vizinho, não pense no irmão da igreja, pense no seu coração: eu não tenho orado como eu devo. Pense na exortação de Efésios, capítulo 5, que fala: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E não pense nos outros homens, pense em você, pense na pessoa que você consegue contemplar frente ao espelho. Eu não tenho amado a minha esposa como deveria, eu não tenho lavado a minha esposa com a palavra como poderia fazer. Filhos, olhem para o mandamento de Efésios, capítulo 5, que fala: filhos, honrai os seus pais, para que se prolonguem os seus dias. E pensem: eu não tenho feito isso como devo. Com palavras, com atitudes, com omissões ou comissões, eu não tenho sido o filho que devo. Nós não lermos a Bíblia contra os nossos corações, nós podemos ser craques em teologia e jamais crescermos em santidade. Nós podemos ser doutores da lei como eram os escribas e ainda assim estarmos estagnados há anos em pecados como orgulho, em pecados como infidelidade matrimonial, em pecados como adultério, em pecados como lascívia, em pecados como mentira, em pecados como a falta de honra aos pais, em pecados como a negligência ao serviço ao Senhor, em pecados como a negligência, a fidelidade frente
a nossa vida financeira diante de Deus, leia a Bíblia contra você. Através de Jesus, podemos nos tornar parte da família de Deus, irmãos. Você tem certeza que está do lado de dentro? Esse texto, 2 imagens nos são postas. Nós somos apresentados a pessoas que se acham do lado de fora, com seus falsos pressupostos, estribados em sua própria vã compreensão. Nós encontramos pessoas que se acham do lado de dentro, de joelhos, assentado aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra e desejosos de obedecê-lo. Com qual dos 2 grupos você se parece? Com qual dos 2 grupos você permanecerá a se parecer? Permanecerá do lado de fora, com seus falsos pressupostos? Como alguém interessado na figura histórica de Jesus? Como alguém que vive a vida a parte da vontade de Deus, a sua própria maneira, segundo os seus próprios termos? Se colocará dentro da casa como um pecador carente da graça de Deus, como eu e você de fato o somos. Entregará o seu coração a fim de vivê-lo somente para Cristo. Nesse momento eu convido você a responder esse texto. Esse texto exige de nós uma resposta, irmãos. A pergunta não é como Maria e seus irmãos, seus filhos responderam. A pergunta é como você responderá. Coloque o seu coração diante de Deus nesse instante. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, tenha um tempo com Deus. E responda. Responda com fé e com arrependimento nesse instante. Senhor Deus, Tu sabe onde nós estamos nesta noite, Pai. O Senhor conhece o estado do nosso coração. O Senhor conhece quem nós somos. O Senhor conhece os pressupostos que alimentamos no fundo, Senhor, das nossas almas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, as vezes que preferimos permanecer distante, confiados, Pai, na posição que desfrutamos diante dos olhos dos homens, na posição que galgamos em nossas famílias, na posição que galgamos na denominação que fazemos parte, na igreja que frequentamos, mas que não necessariamente refletem o estado do nosso coração e a maneira como temos nos relacionado contigo. Perdoa-nos, Deus. Senhor Jesus, nos ajuda a caminhar perto do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos unicamente os Teus pés, que é o lugar mais alto que podemos almejar estar. Nos ajuda, Senhor, a estarmos como aqueles discípulos que tinham sede do Senhor, que tinham sede de conhecer a Tua vontade e que tinham desejo de obedecer ao Senhor. Dar-nos sede de Deus, dar-nos fome de Ti, que a nossa fome seja fazer a Tua vontade, Senhor, que a nossa sede seja cumprir os Teus mandamentos. Senhor Deus, dar-nos a nos apropriarmos da Tua palavra com maior sabedoria e usarmos a Tua palavra contra nós, Pai. Ajuda-nos a ler a Tua palavra contra os nossos corações.
ressaltando as nossas faltas, falhas, pecados, promovendo em nosso coração contrição, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, promovendo reconciliação nos nossos lares, promovendo, Senhor, reconciliação na Tua igreja local, promovendo, Senhor, quebrantamento e reconciliação entre irmãos que estão brigados em nosso meio, promovendo confissão de pecados, Pai, pedidos de perdão, Senhor, entre famílias que já não conversam, entre pessoas que já não se dão bem, entre pessoas que carregam mágoas em seu coração há anos, há meses, Pai, há dias. Promove avivamento no nosso meio, Senhor. Promove despertamento, amor pela Tua palavra, amor por caminhar contigo, santidade em nossas vidas. Este é o avivamento que almejamos, Pai. Este é o pedido que nós carecemos, Pai. Por favor, Deus, ser gracioso conosco. Ser gracioso com as nossas famílias, ser gracioso com a nossa igreja, ser gracioso em nossos corações, Pai. Deus, se há pessoas nesta noite que ouvindo este evangelho, o evangelho de Cristo, estão confrontados em seus pecados, pela Tua palavra, sentem que estão do lado de fora da Tua família, brada em seus corações, chamando-os para perto. Promove arrependimento, Senhor, e a certeza da salvação que o Senhor nos promete. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.